Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Desde já dá um joinha aí, aperta no sininho e siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube, Instagram e Facebook. Nós estamos aqui para servir os irmãos e para trazer uma palavra do coração de Deus para nós. Estamos na primeira carta de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, e hoje nós vamos estudar a partir do versículo 3. Vamos ler desde o 1 para entendermos o contexto aqui. São recomendações do apóstolo, cuidados, exortações, advertências que o apóstolo está trazendo para o nosso coração e nada mais pertinente do que aquilo que ele relata aqui na palavra de Deus. Então preste atenção, aperte os cintos aí, abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã preciosa e nessa semana gloriosa que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, abandonarão a fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha só, nos últimos dias haveriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Que demônios são esses? Os espíritos enganadores que haveriam nos últimos dias, no tempo do fim, no tempo, antes da volta de Jesus, do arrebatamento e depois do período tribulacional, que se intensificará ainda mais os juízos de Deus, os enganos e as mentiras de Satanás nesse mundo. E aí, versículo 2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós falamos ontem um pouquinho sobre isso, o perigo das mentiras, dos enganos, de homens dissimulados, hipócritas, falsos, que não vivem verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo, os princípios e valores da palavra de Deus, que deturpam, que corrompem as sagradas escrituras, que colocam misturas no meio e acabam desviando os crentes da verdade de Deus, da palavra verdadeira do Senhor, levando as pessoas a comportamentos equivocados. E todas essas pessoas, esses homens hipócritas que falam mentiras, que estão debaixo de espíritos enganadores e de ensinamentos, doutrinas de demônios, tem a sua própria consciência cauterizada, ou seja, a sua consciência já eles já não estão sensíveis à consciência, sabem que estão errados, mas continuam no erro, não ouvindo a voz moral de Deus, a lei moral de Deus inscrita nos seus corações, que é a consciência. Aí vem o versículo 3, que é a chave daquilo que nós vamos falar, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Olha só, então eles começam a dizer um monte de coisa, pode isso, não pode aquilo, come isso, não come aquilo, pode casar, não pode casar, e acabam gerando uma série de transtornos dentro das comunidades. São os famosos legalistas, que criam leis humanas, falam que Deus proíbe coisas que Deus não proibiu na palavra de Deus, abstinência de alimentos, proíbem o casamento, Nós sabemos de algumas religiões que proíbem alguns homens de casar, ou então diz que você só pode casar com fulano A, B, C ou D, ou aquele só pode se casar se tiver autorização do chefe, do profeta, do líder tal, e se metendo na vida das pessoas, em áreas da vida das pessoas que não deveriam se meter. Então toma muito cuidado quando você perceber qualquer tipo de liderança tirânica, manipuladora, lideranças que começam a criar uma série de doutrinas que não se encontram na palavra, ensinamentos errados do ponto de vista da palavra de Deus. Diga não, saia debaixo desse jugo satânico. São espíritos enganadores, são doutrinas de demônios, são homens hipócritas que estão debaixo de engano e de mentira e que, infelizmente, têm a sua consciência cauterizada. A sua consciência já não funciona mais. E, geralmente, esses manipuladores, esses travestidos de religiosos, de homens espirituais ou profetas de Deus, muitas vezes só estão ali naquela posição para extorquir, enganar, lesar as pessoas, se aproveitar, usar e abusar
dos seus membros, dos seus discípulos e dos seus frequentadores. Então, não podemos estar debaixo de uma liderança assim, corrompida, perniciosa, né, que inventa coisas que Deus não falou. Então, toma muito cuidado com esse tipo de situação. Porque toda criatura, olha o que diz o 4, toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. O que ele está falando aqui? Dos alimentos, né? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, tudo aquilo que Deus criou, que é para o homem se alimentar, se alimente, não se abstenha daquilo que Deus abençoou. E é interessante que, claro, no Antigo Testamento haviam restrições alimentares, Deus fazia isso para separar um povo santo e irrepreensível para ele, mas no Novo Testamento você vê que essas restrições alimentares caíam. A única restrição alimentar que tem no Novo Testamento, a partir de Atos 15, no Concílio de Jerusalém, um concílio apostólico dos líderes da igreja, é a proibição de comer comida oferecida a ídolos. Comidas que vocês sabem que foram oferecidas a demônios, a ídolos. Ídolos, nós sabemos que por detrás de um ídolo existem demônios, sejam entidades, sejam santos, seja quem for, né? Espíritos maiorais, seja o que for. Se você souber que aquela comida foi oferecida a ídolos, vocês devem se abster. Então tome cuidado, não vá a festas pagãs, festa de santos, festa de ídolos, festa, né, de algumas religiões aí que propagam esse tipo de coisa e consagram os alimentos a ídolos vãos, né, mudos, equivocados, até porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, é um Deus invisível. Você não pode prostrar, se dobrar diante de um ídolo, diante de um animal, diante de um ser criado, de uma criatura, de um homem, por mais santo que tenha sido homem ou mulher de Deus na história da igreja, nós não podemos adorar, nem venerar, nem nada, qualquer tipo de pessoa, e muito menos se alimentar de comidas que foram oferecidas e consagradas àquelas entidades. E a Bíblia está dizendo, toda criatura de Deus é boa, ou seja, toda a criação de Deus é boa. E não há nada que rejeitar no sentido de que esses alimentos devem ser recebidos no final do versículo 4 com ações de graças, né? Não, claro, não os alimentos dados aos ídolos, mas sim os alimentos que Deus criou, que nós devemos nos alimentar. Não há mais restrições alimentares, a não ser esse senão de Atos capítulo 15, que é a comida oferecida a ídolos, tá? O restante dos alimentos devem ser recebidos com ações de graças, né? E nós devemos agradecer a Deus, claro, sempre orar sobre os alimentos, pedindo que Deus santifique e purifique os alimentos, porque às vezes a gente não sabe que lá naquela empresa tal, aquele alimento, aquele arroz, aquele feijão, foi consagrado a alguma entidade, a algum demônio. Se nós não sabemos, nós não temos responsabilidade sobre essa alimentação. Por isso a importância de nós orarmos toda vez que vamos nos alimentar, a fim de que Deus santifique e purifique os alimentos, que nós não sabemos se foi orado ou não, para entidades, para demônios, para qualquer tipo de ídolo falso ou mudo, tá bom? Porque, olha o que diz o 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O que é santificado? O alimento. Além de Deus poder santificar pessoas, coisas, objetos, Deus santifica também os alimentos. Como? Pela palavra de Deus e pela oração. Olha o poder da palavra, olha o poder da profecia, olha o poder da palavra profética, olha o poder de declarar a palavra de Deus debaixo de oração. Tem poder de santificar seu cônjuge, seus filhos, os objetos da sua casa, você pode dedicar, consagrar ao Senhor, os alimentos que você está se alimentando ali ao meio-dia, na hora de jantar, no café da manhã. E isso é muito lindo na cultura judaica. A cultura judaica é aquela cultura que, quando vai se alimentar, ele consagra, ele agradece a Deus pelo alimento, ele consagra aquele alimento diante do Criador, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, o tempo todo. O judeu, ele traz à memória que aquele pedaço de pão, aquele copo de água, aquela taça de vinho, aquela coisa que ele está se alimentando, bebendo ou comendo, foi dado por graça e misericórdia como uma dádiva do Criador. Oxalá nós fizéssemos isso toda vez
que nós fomos nos alimentar. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado o alimento. Propondo estas coisas aos irmãos, né? Paulo aqui dando as recomendações a Timóteo: serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, siga essas orientações. Essas orientações vão te fazer um bom pastor, um bom presbítero, um bom ministro do Senhor Jesus. Você vai ser criado através das palavras da fé sadia, da fé equilibrada, da fé bíblica. Não é qualquer fé, não é a fé na fé, não é uma crença vazia, mas é a fé bíblica. E a boa doutrina que tem seguido. Que doutrina é essa? Doutrina de Jesus Cristo, nos 4 evangelhos, e a partir dos 4 evangelhos, nas epístolas pastorais, nas cartas pastorais, nos demais livros da Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos a doutrina apostólica. Então, o cristão, ele segue os ensinamentos de Jesus, encontrado nos 4 evangelhos, e o ensinamento apostólico, a doutrina dos apóstolos, encontrado nas cartas pastorais, o que a gente chama de epístola, tá? Então, siga as palavras da fé, a boa doutrina, seja um bom ministro de Jesus Cristo, e todos nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, e obedeça essas orientações precisas da palavra de Deus. Amém? Que sigamos todas essas orientações. Que Deus nos abençoe a vivermos uma vida para a glória de Deus. Termino com as palavras de Paulo: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Aqui debaixo tem todas as informações. Se você quiser contribuir com o nosso ministério, também se conectar conosco, horário de culto e todas as informações do nosso site e das nossas redes sociais. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém.